Vamos lá, Salmo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? E agora está com um grupo de louvor. A glória de Deus. Amém, irmãos? Graças ao Pai a todos. Vamos nessa noite, neste domingo, início de mais uma semana. Nós vamos pedir ao Senhor que sonda o nosso coração, nossa alma, como diz o salmista Davi. Nós vamos louvar o Senhor neste momento. Peça a Deus que olhe para você, que você, se há algo que precisa de mudar. Eu quero dar aqui uma breve palavra a respeito da nossa escola bíblica. Ela tem sido bem participativa, né? Isso é muito bom para a vida da igreja. As irmãs e irmãos que não estão vindo, comece a vir, e o assunto também é bem delicado, um assunto onde ele é bem atual no tempo de hoje, e é muito bom que a gente possa ouvir os irmãos e as irmãs falando, né, sobre esse assunto chamado depressão, causa da depressão e outras coisas que a gente vai aprendendo muito ouvindo os irmãos, ok? Então, no próximo domingo a gente vai estar aí mais uma vez, na graça de Jesus, podermos contar a continuidade. Nós vamos louvar o Senhor com o hino Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
para a glória dele. Porque Deus, Ele enviou o seu Filho amado para salvar, para resgatar, para dar vida, para trazer novidade de vida, esperança de vida eterna, salvação eterna. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus com este cântico. Deus Este é o momento oportuno. Amém, glória a Deus. Também queremos dar as bem-vindas aqui aos irmãos que acabaram de chegar ali, Sejam muito bem-vindos, Fique à vontade para adorar o Senhor junto conosco. Viemos aqui cultuar o Senhor, O Senhor pode estar abençoando. Elane, Josimar e Davi. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Fique à vontade. Vamos agora vamos fazer uma oração agora, em especial, pelo pastor, pela família do pastor, pelo pastor, pelos obreiros, E o pastor pediu para a gente fazer orar, É um dever nosso, é um culto de louvor e de adoração. Mas vamos tirar esse momento agora de orar. E também, cada um ore, coloque diante do Senhor. Eu sei que todos nós temos uma vida de oração. Mas você coloca agora nesse momento específico aí, um problema que você tiver, aquilo que você não quer contar para ninguém, mas você quer contar para Deus, conte para Deus, abra o seu coração aí para Deus. E vamos orar pelos enfermos, Quem tiver com enfermidade, peça ao Senhor. Eu vou dizer para o Senhor, eu estava muito ruim mesmo um mês atrás, eu comecei com o pastor,
Aliás, ele que veio até mim, o pastor veio até mim conversar, perguntar o que está acontecendo, né? E aí eu falei para ele e para alguns irmãos aí também, né? Então, eu estava muito mesmo, Aí eu orei, um dia que eu cheguei e falei, eu estava esquecendo de orar mesmo, em específico pela enfermidade. E o médico, né, fazendo exame, eu fiz 12 raio-x, radiografia e ultrassom, né? Aí um dia desses, uns 15 dias atrás, eu sentei no sofá, aí eu pensei assim, peraí, possível um Deus vivo, esse negócio não está certo, não estou confiando só no médico. Não é que o médico não esteja, nós não precisamos, né? Mas aí eu fui orei ao Senhor e isso pensei em nome de Jesus. Falei, Pai, tem misericórdia. O que é isso? Só remédio, é só um manda para o outro, e eu orei. E eu vou dizer para os irmãos, eu orei bastante, né? Porque tem coisa que vai ter que passar pelo médico. Então, coloca diante do Senhor aí, nosso Deus, o Deus que está nos ouvindo, estamos aqui adorando Ele em espírito e em verdade, né? Nós estamos aqui brincando de um culto, estamos aqui adorando Ele. Então, ore ao Senhor, coloca diante do Senhor, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ver de nós. E quando nós colocamos diante do Senhor, nós estamos dizendo para Ele que nós confiamos nele, né? Então, coloca diante do Senhor e oramos e confiamos. Senhor Deus, estamos mais uma vez em oração, né? Em específico por tudo aquilo que foi falado, né? Em especial pela vida do nosso pastor da igreja, sua família. Muito obrigado por o Senhor ter cuidado deles, o Senhor ter abençoado a vida deles, e o Senhor possa continuar abençoando. Também orando pelos obreiros da tua obra, que tem feito a tua obra com carinho, com amor, com respeito e com cuidado pelas vidas. Obrigada, Deus. Oro também, ó Deus, em nome de Jesus, por cada irmão aqui presente, por cada irmã. Nós sabemos que o Senhor nos conhece, né? Porque não tem para onde fugir. Davi falou isso, para onde eu fugirei da tua presença? E aonde quer que ele fosse, ele sabia que o Senhor estava. Porque o Senhor criou tudo, então nada oculta os teus olhos. E por isso nós te glorificamos, porque nós conseguimos crer no poder do Senhor. Crer que o Senhor é o nosso Deus. Por isso, ó Deus, colocamos diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada família, de cada adolescente, de cada criança que aqui está presente. Ó Pai, eu também coloco a minha família diante do Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter cuidado, o Senhor ter levantado, o Senhor ter livrado, o Senhor ter nos protegido de todo o mal. Obrigado, Deus, porque eu sinto que é o cuidado do Senhor tem feito por nós. Então eu oro também pela nossa cidade aqui em Vila Velha, nós oramos pela região 5, oramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso bairro. Então, ó Deus, eu oro por todo o nosso estado, pela nossa direção, né, governo, prefeito, polícia. Sabemos, ó Deus, que todos aqueles que estão no poder, o Senhor me permite. Né? Então nós oramos nessa noite, pedimos que o Senhor continue abençoando poderosamente essa igreja, que as vidas que entrarem possam sair daqui saciadas, alimentadas pela tua palavra, Pai. E assim sendo, Deus, nós agradecemos em nome de Jesus. Também oramos para os que vão ofertar, para os que vão dizimar, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando poderosamente o teu povo, que tenha aberto a mão para ajudar a tua obra. O Senhor é o Deus de providência. E o Senhor tem mostrado isso para nós, que confiamos no Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu falo assim porque quando a gente lê a tua palavra, nós vemos o poder do Senhor em vez da tua palavra. E é muito maravilhoso. Nós vemos isso nas tuas obras, no teu cuidado. Nesse mundo que está um caos, nós vemos a direção do Senhor. Nós vemos que o Senhor tem cuidado para aquilo que o Senhor criou, para aquilo que o Senhor tem preparado. Muito obrigado. Sendo assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver a palavra de Deus que está lá em João, no Evangelho de João, 1, até o 18. João 1, vamos ver. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, ao que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele clama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que veio depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Amém? Amém. Hoje não é que o irmão vai louvar o Senhor, mas comigo, né? Agora vamos ao Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, já refugia a glória eterna.
está trazendo a mensagem da noite. Oremos e confiamos. Glória a Deus, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez aqui, através dos louvores, através da palavra. E agora, Deus, usa o teu servo com poder e graça, que vai transmitir aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações nesta noite, ó Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, graça e paz a todos, amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Estão felizes? Glória a Jesus por isso. Mais uma vez quero agradecer a Deus dos nossos irmãos, nossos amigos, que estão presentes nessa noite na igreja. Nós sabemos que nosso pastor já está em breve de volta, né? Ele nos incumbiu essa responsabilidade durante este mês de falar com os irmãos para a igreja do Senhor. E para mim é um privilégio poder estar com a igreja do Senhor mais uma vez, podermos compartilhar. Quero ainda reforçar nossa escola bíblica, né? Nós estamos trabalhando a revista e o tema é depressão. Nós já estamos quase na metade da lição. Tem muita coisa boa ainda para a gente poder aprender. Já ouvimos relatos das irmãs e irmãos que abriram o coração para dizer o quanto a depressão ela é perigosa, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada. E as pessoas se isolam muito, né? Isolam demais, não falam. E nós estamos estudando sobre isso. Então, venha próximo domingo, às 6 horas da tarde, às 8 horas. A gente vai estar aqui na graça de Jesus, querendo assim o Senhor, para darmos continuidade a essa lição muito boa. Abra sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 10, do verso 46 em diante. O evangelista Marcos, capítulo 10, é lógico que tem outros textos que falam também desse assunto, mas vamos ver o que Marcos escreveu, direcionado pelo Espírito do Senhor, a respeito deste assunto. Os irmãos encontraram Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, até o versículo de número 52. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Estou vendo a versão, nova versão internacional em NVI. Bom, se vocês tiverem ouvido de Almeida, talvez algumas palavras um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Quando 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele está chamando. 50. Lançando sobre a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça?
Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai nosso que está nos céus, neste momento de gratidão ao Senhor, nós damos graças a Ti por mais um dia, mais essa noite, mais este momento oportuno, Senhor, de estudarmos a Tua santa palavra, na Tua presença, na direção do Espírito Santo de Deus. Te honramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é bem comum a gente, nos dias atuais, de ver pessoas, né, com deficiências visuais, não é verdade? No nosso tempo, isso é bastante comum a gente ver as pessoas com esse problema visual. E várias doenças que podem levar uma pessoa a perder uma visão. Algumas doenças que fazem com que a pessoa pode perder a visão. Diabetes, né? É uma delas. Talvez você conheça alguém que tem diabetes muito alta, não consegue controlar, ela não baixa, ela está sempre alta, e isso causa, inclusive na Guarda tinha uma pessoa que ela perdeu a visão porque a diabetes era altíssima, não tinha como, ela realmente ficou cega dentro das vistas, né? Hipertensão, também outra doença relacionada à perda de visão, glaucoma, derrocamento de retina, e aí outras causas, né, que pode levar a pessoa a perder a visão ou nascer realmente, né, a pessoa já sem a visão. Mas o problema desse Bartimeu é que pode ser que ele já enxergava e talvez ficou cego por algum motivo. Uma coisa é você nunca ter visto nada, outra coisa é você ver e não conseguir ver mais. É outro problema, né? Então a gente precisa olhar com carinho a respeito dessas doenças que podem ocorrer, que já está em nosso meio, isso é muito relativo. Certa vez, eu indo para o trabalho, de bicicleta, e estava passando cego, pessoa sem visão. E eu parei e fiquei observando o que ele ia fazer. Ele parou, veio com a sua bengalinha, não sei o nome do negócio, veio, parou no lugar certo, esperou os carros passarem, depois ele atravessou. Eu fiquei observando, né? Eu também não podia ajudar porque não conhecia a pessoa. Então, tem algumas habilidades das pessoas, né, que têm cegueira, que realmente perdeu a visão, conseguem. Tem um rapaz aqui que ele consegue saber os pontos de ônibus, quase todos. Isso é uma virtude, né? Poder não ver, mas realmente poder entender o problema, o seu problema. Mas, queridos, Bartimeu, ele tinha convicção. Sabe o que é convicção? Acreditava que o problema dele era encontrar com Jesus. Ele precisava encontrar com Jesus. Às vezes, irmãos, a gente fala, as pessoas ouvem, as pessoas estão desatentas à palavra de Deus, e Jesus está passando pela palavra, Jesus está ensinando pela palavra, o Espírito do Senhor tem poder para fazer a mudança no coração da pessoa, e os olhos estão abertos, mas o coração fechado. O coração de Bartimeu era um
Os seus olhos não estavam enxergando, mas ele conseguia visualizar que se ele encontrasse com Jesus, o seu problema era solucionado. Será que acontece nos dias atuais isso? Será que às vezes não é o contrário hoje? Pessoas enxergam muito bem, têm uma vida seletiva, uma vida agradável, mas o lado espiritual está fechado e não consegue enxergar a grandeza de encontrar com Jesus. Encontrar-se com Jesus, queridos, nesse tempo atual, lá naquele tempo em que Jesus estava sobre a terra, era fisicamente, encontrar com Jesus fisicamente. Hoje é diferente. Hoje encontrar-se com Jesus é você abraçar a palavra dele, ensinada por ele, escrita pelos discípulos, mas na orientação do Espírito Santo de Deus, que ele diz, os profetas disseram, os discípulos disseram, e nós agora estamos dando continuidade a essa palavra, para que ela entre em você e olhe para o seu ser, e às vezes está visivelmente fechado. Enxerga muito bem, mas a outra história da sua vida continua fechada. Olha, mas eu tinha convicção que Jesus era a solução para a sua cegueira física. Sua cegueira física. O texto vai dizer que ele estava pedindo esmolas. Não tinha a oportunidade que se tem hoje. Consegue ler, né? Com as mãos. Chega no elevador, o cego chega no elevador hoje, a maioria deles tem as mãozinhas sábias, as letras direitinho. Não tinha. Não tinha solução. Não tinha INSS, né? E você entra lá e com toda dificuldade você consegue um benefício. Não tinha. Era realmente difícil a situação dele e das demais pessoas que tinham esse problema. Então ele, Bartimeu, não perdeu a oportunidade. Olha, às vezes, a maioria das vezes, é que as pessoas deixam passar a oportunidade que têm de se encontrar com Cristo Jesus, de encontrar com a palavra de Deus e ter uma mudança na sua vida. O texto vai dizer que ele, quando ouviu, ele não foi nos cultos e não podia entrar. A sinagoga não permitia, era isolado, era fora. Hoje, tem uma pessoa que é cega, ele trabalha até, e ele é baterista. Baterista. E muito bem. Então as coisas mudaram, né? Então hoje o cego pode entrar aqui, sentar aqui, ouvir a palavra. Amanhã ele vai estar andando assim para a biblioteca. Antigamente era diferente. Então ele, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Quem falou para ele que Jesus era filho de Davi? Quem disse para ele que Jesus ia resolver o seu problema, a sua fé, o seu coração, a sua necessidade? Ele não deixou passar a oportunidade de receber a sua bênção. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes deixamos escapar das mãos as bênçãos de Deus? Quantas vezes deixamos de clamar a Deus pela misericórdia dele? Quantas vezes nós deixamos a palavra ir muito além daquilo que distante, longe do coração. A Bíblia diz que Deus dá um coração novo. Olha, um coração novo, um coração de carne, Ezequiel diz. Então, se Deus vai transformar um coração de carne, existe um coração endurecido, de pedra,
de pau, de bronze, aonde a palavra de Deus, com o poder que ela tem, a pessoa se fecha e não deixa que o Espírito de Deus faça a mudança necessária em sua vida. Eu me lembro do texto de Atos capítulo 16, verso 1 em diante, aquele carcereiro, ele estava tomando conta de Paulo e Silas, e aí o terremoto veio, e veio aquela mudança toda, e os presos começaram, então, e eles estavam louvando ao Senhor, mesmo preso, e aquele carcereiro, um homem cruel, homem que tinha aprendido a bater, a aprisionar, a colocar nas caras grades, ele se abre o coração. Quando ele vê aquela situação, Paulo e Silas aqui quietinho no cantinho, louvando ao Senhor, ele abre o coração e diz: o que é que eu preciso fazer para missão? Olha, que pergunta maravilhosa, que pergunta espiritual, que palavra graciosa saiu da boca de uma pessoa que não tinha conhecimento do Evangelho. O que é que eu preciso fazer para me salvar? E aí então, Paulo responde: creia no Senhor Jesus e será salvo por tua casa. Assim era aquele também de Bartimeu, filho de Timeu. Ele não deixou passar a oportunidade, sabia que poderia ser a última vez que ele viria Jesus. Porque Jesus não passaria muitas vezes em muitos lugares, porque o tempo de Jesus foi bastante reduzido, apenas 3 anos e pouco de ministério. Então, talvez Jesus não passaria por ali tão cedo. Sabe, irmãos? Enquanto hoje, olha a diferença de hoje. Hoje você tem a internet, hoje você tem várias igrejas, além das dificuldades doutrinárias, além de um evangelho fraco, frio, às vezes sendo pregado, mas tem alguma coisa ainda de bom. Tem o evangelho puro e santo da palavra do Senhor, onde você pode entrar no templo e sentar e ouvir a mensagem de Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus falar, louvar ao Senhor, poder dedicar a sua vida ao altar do Senhor. Não era assim antigamente, o tempo era curto. E aí então, ele olhando para essa dificuldade, disse: olha, vou agarrar essa dificuldade, essa bênção com todas as minhas forças. E ele começa então a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, uma multidão de gente, pensa em gente, empurra para lá, empurra para cá, e Jesus no meio, os discípulos, não, para. Ele não se cala. Muitas das vezes há uma covardia muito grande. Os menores problemas já começam a desanimar. Nem começou a acontecer os problemas, já estão desanimados. Ele não enxergava com o seu problema, sabia que Jesus era a solução do seu problema, porque ele acreditava nisso, porque ouviu falar de Jesus apenas, talvez poucas vezes, e ele então entende que quando aquela multidão vinha caminhando, empurra para lá, empurra para cá, para frente, para trás, tem Jesus no meio, e todo mundo querendo uma bênção, e o povo clamando, e o povo dizendo: não, para de gritar, e ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito. Isso ele está dizendo: Senhor, eu acredito na tua palavra. Eu acredito em tua palavra. Com a sua atitude, ele então começa a olhar para Jesus com o milagre chegando em sua vida. Você consegue visualizar isso? Você consegue visualizar Jesus trazendo milagre na sua vida através das Escrituras, através da palavra de Deus? Eu disse que a palavra ela é uma espada de 2 gumes, ela corta um lado, corta do outro. Ela tem poder de conhecer o seu pensamento, o seu coração. Ela tem discernimento, porque ela é a palavra do Altíssimo. Ela sabe o que passa em teu coração. Ela sabe o que você está pensando, agindo, como você vive
de acordo com a sua vida. A palavra de Deus tem resposta para tudo. E quantas vezes deixamos escapar a bênção do Senhor? Às vezes as facilidades de acesso, né? Eu me lembro que a gente morava muito longe da igreja, era quase 2 horas a pé para chegar à igreja. Hoje nós estamos na porta de casa, podemos dizer assim, tão próximo das igrejas, né? Aqui, talvez no interior, um pouco mais longe, e deixamos escapar as bênçãos de Deus muito. O verso 48 e 49, não importa onde você está, preste atenção nessa palavra, não importa onde você está, o que você precisa fazer é clamar por Jesus. Ele tem poder para parar e ouvir e resolver e atender o seu pedido. O verso 48 e 49 diz que Jesus parou. Jesus parou para dar atenção a uma pessoa necessitada. Você acha que Jesus não também, ele não pararia para você não? Ele não falou para você não? Igreja do Senhor. A igreja do Senhor é formada de pessoas cheias de problemas, que vieram deste mundo cheio de pecado. Jesus parou de ouvir. Jesus para ouvir aquele que clama, aquele que pede, aquele que intercede. E aquele homem precisava de uma cura visual, porque o interior dele, ele já acreditava. Era simplesmente que não enxergava visualmente, mas o interior do seu coração e a sua boca declarava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso quer dizer, eu acredito que a sua palavra tem poder para restaurar a minha vida. E aí, alguém disse: levanta-te, ele está te chamando. Oh glória! Ele foi o momento mais glorioso da vida de Bartimeu. Ele está te chamando. Quando foi que Jesus te chamou? Quando foi? Você se lembra? Quando Jesus chamou você e salvou a sua alma? Ou não salvou ainda? Ou você que continua perecendo neste mundo de ilusão? Quando foi que Jesus restaurou a sua vida? Quando foi que Jesus curou a sua ferida? Quando foi que Jesus levantou você do pó? Quando foi que Jesus ouviu a sua oração e sabendo que você estava clamando por Ele? E aí, o verso 50 diz que ele foi uma fraqueza, desanimado. Olha o verso aí. Olha o verso 50. O verso 50 que Bartimeu foi assim. Quase muito. Foi assim. Olha que eu sei. Olha aí. Lançando sobre si a sua capa, jogou para fora. Não quero mais. Isso não me serve mais. Porque Jesus que eu estou seguindo a partir de agora é o Deus que não vai fazer depender de ficar mais com essa capa pedindo esmolas. Porque Jesus, quando salva a vida de alguém, você levanta por inteiro, desde o material ao espiritual, ou do espiritual ao material. Ele dá a bênção completa. Então lançou aquela capa, disse: agora não preciso mais de ti. Deu um salto, pulou de alegria. Ele está me chamando, aleluia. Eu vou porque eu sei que Jesus vai responder o meu clamor. E aí, ele pôs-se em pé. Pôs-se em pé, o texto diz que ele se colocou em pé e dirigiu-se até Jesus. Quantas vezes
as pessoas vai ao contrário de Jesus. Jesus fica de lado. Quantas vezes Jesus fica à esquerda, à direita, ou talvez esperando uma oportunidade para salvar? Porque ele diz assim: olha, eu vou para meu Pai, mas eu vou deixar um consolador para vocês. Eu vou para meu Pai, mas eu vou deixar um igual a mim. E aí, quando você crê no Evangelho, quando você abre o seu coração, quando você dá um salto na presença do Senhor, para ser salvo por Ele, Ele então te batiza, dá o selo do Espírito Santo de Deus a você. Você passa a ter propriedade de Jesus. Ninguém tira mais. Ninguém tem poder de tirar. Porque disse assim: aquele que o Pai me dá, Jesus disse: aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quer ir embora na eternidade? Quer ir na nova Jerusalém? Quer viver uma vida na presença do Senhor? Creia no Evangelho. Viva uma vida de santidade, porque lá não terá dor, angústia, tribulação, enfermidade e nem jogo do Brasil. Não vai ter. Se perdeu, ganhou. Estou nem aí para isso. A minha herança, a nossa herança é Cristo Jesus. A nossa herança é os céus. Não importa o que vem por aqui, tudo vai ficar por aí. Os benefícios, as bênçãos que temos aqui, vai ficar tudo por aqui. É bom ter as bênçãos do Senhor, e Deus dá. E Deus dá. Para a gente viver aqui, porque lá em cima, só o corpo celestial vai subir. Aleluia. Verso 52. Jesus então pergunta no verso 51: você quer que eu faça o que com você? Olha só. Cego, precisando de socorro, precisando de ser curado. E Jesus fala a ele: sabe por quê, Deus? Porque ele poderia simplesmente falar outra coisa. Não, eu quero só te conhecer. Não, eu ouvi falar do Senhor, mas eu não creio tanto assim, não. Não. Ele disse: olha, eu quero ver. Essa foi a palavra dele. Eu quero enxergar, eu quero visualizar, eu quero ver o mundo, eu quero ver. Jesus então disse: olha, vá, pode ir. Disse Jesus: a sua fé o curou. Olha, se ele tinha fé para ser curado, ele tinha fé para ser abençoado, ele tinha fé, mesmo não enxergando nada, ele tinha fé. E aí no final do versículo, imediatamente ele recuperou sua visão e nunca mais foi atrás de Jesus. Assim, olha o texto aí: nunca mais viu Jesus, nunca mais viu Jesus. Foi assim? Às vezes as bênçãos vêm, a bênção vem, e as pessoas depois se afastam de Jesus. Mas o texto diz que ele foi seguindo Jesus pelo caminho, dando glória a Deus, dando honra a Deus, glorificando o Senhor. Graças te dou, Jesus, dando glórias e honra ao nome do Deus Jesus Cristo, que o salvou, além de curar a sua enfermidade física, também salvou a sua alma. Nós vamos cantar mais uma canção nessa noite. Quero convidar os irmãos a gente cantar uma canção. Nós vamos finalizar cantando. Eu quero, pela mão Flávia, eu quero repetir aquela canção de quinta-feira. Que fala: olhar de Jesus. E olhar ao meio de Jesus. Olha para mim e para você. Jesus tem olhado para nós. Não
pense que Jesus não olha para você. Repetindo. Vamos lá com o Senhor. E olhar ao meio de Jesus, olha para mim e para você. Grande amor de Deus que nos fez a terra, veio a essa terra para o seu amor. Ele sofreu, na cruz ele morreu.
foi chamado. Se você não foi, permita que Ele te chame. Aquele que não se envergonhar da palavra de Deus, Jesus não vai se envergonhar dele no dia do juízo. Aquele que o negar, Jesus o negará. Vinde a mim, Mateus 11, 28. Todos descansados, oprimidos, sobrecarregados. Jesus é bênção na vida da igreja. Quero agradecer a Deus e orar mais uma vez, agradecendo a Jesus por essa riquíssima, belíssima oportunidade de estar na presença dele. Vamos orar? Pai Santo, início de mais uma semana que o Senhor está nos concedendo. Honramos ao Senhor, Deus, por tua palavra poderosa e santa. E sabendo que o Senhor é Deus que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza no Espírito Santo, que derrama bênçãos na vida de todo aquele que nele crê. Nesta noite, ó Deus, se há corações que ainda precisam de Ti, que haja, Deus, o Teu Espírito Santo, que faça, Deus, o milagre na salvação de almas, para a glória e para a honra do Senhor. Despede a tua igreja, Deus, debaixo da tua santa e poderosa mão. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o teu povo, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana na graça do Senhor. Põe em paz.